Seres que comunicam com vocês falam em um Criador? Sim, eles sempre trazem a informação e confirmam a existência de Deus. Na verdade, é um casal, o Criador. Tudo no universo são polaridades, né? A energia suprema. Se sim, os mesmos se sentem maior que ele? Não. E não também se sentem inferiores. Todos nós somos parte da mesma energia, eles disseram. Eles, nós, tudo que existe é Deus em manifestação. Faz parte dessa criação maior. Nós estamos todos coligados, interconectados, numa jornada evolutiva de aprendizado, de experiências, para também avançarmos nessa vida em busca de sermos divinos. Porque já somos em essência, mas no experimental precisamos viver muitas coisas. Então eles ensinam e trazem o conhecimento, porque eles também estão em evolução, conectados a essa energia suprema, Deus, e todos são parte da mesma frequência. Somos luz ou raios do mesmo sol. Então eles dizem que somos do mesmo pedaço, né? Eles falam sobre Jesus, claro, Jesus Emanuel, eles chamam, que seria o comandante das 49 raças. Eles trabalham juntos, né? Inclusive, eles são os antigos mensageiros de Deus, né? Que a gente vê nas escrituras. São os nossos parceiros dimensionais. Eles mencionam sobre Jesus, sobre Deus, claro. Sempre trouxeram essas informações, né? E a gente sabe que existem profecias, inclusive nas religiões, que diziam que para termos cuidado com manifestações e falsos profetas nesses tempos. Muitas pessoas mandam perguntas para nós questionando, né? Seriam vocês os falsos profetas? Os seres seriam esses seres que vieram enganar a humanidade? Bom, pergunte para os judeus na época de Cristo se não foi a mesma coisa que aconteceu, a reação popular. Parte da população foi tocada pela presença deles, pela presença de Emanuel aqui, e outra parte negou, rejeitou, duvidou, porque as profecias diziam que isso não iria acontecer da forma que aconteceu, né? Então, a gente tem que se questionar, o que foi dito lá atrás? Será que as coisas estão acontecendo hoje da forma que foram realmente anunciadas? Ou houve uma manipulação para justamente confundir as pessoas e deixar a gente com medo, justamente quando as coisas começassem a acontecer? Gente, é uma repetição do que aconteceu lá atrás. A perseguição que houve lá atrás foi bem pior. Hoje as pessoas estão mais abertas, né? Porque o momento é propício para que ocorra um engano maior. E o sistema está aí para cumprir essas supostas profecias, para enganar as pessoas. Agora, você pergunta, como essa humanidade pode ter certeza que essas informações deles, ou de Dáquila, estão certas? Só um questionamento. Vivenciando-as. Quando você prova o fruto, você descobre se a árvore é boa. Quando você vai a campo, quando você experiencia. Mesma coisa perguntar para um apóstolo da época de Cristo, como é que você sabe que Jesus, que esse cara aí, é o Messias? Yeshua HaMashiach? Os judeus, não. Ele é um embuste, é um charlatão. Você vivenciou, você esteve com ele, você caminhou com ele, você experienciou aquilo que foi passado na época. E hoje as pessoas acreditam porque está na Bíblia, porque está escrito, registrado na história. A verdade é que nós não vivenciamos aquilo. Nós acreditamos. Mas por que você acredita nas histórias de Cristo, numa religião, tem a sua crença? Porque você foi tocado. Você sente que aquilo ali tem um fundo de verdade. Mesmo que seja mentira. Mesmo que seja uma historinha. Como muitas religiões têm as suas histórias, né? E as pessoas ficam brigando para ver qual crença é verdadeira. Não existe isso. Será que Dáquila, os seres, estão vindo para bater de frente com as religiões? Não. Na verdade, é uma continuidade do que sempre aconteceu. Porque em todas as religiões, no princípio, antes de existirem essas religiões, com certeza ocorreram manifestações deles na Terra e que deram origem a essas religiões. O ser humano que dá origem a um movimento religioso em cima de acontecimentos reais da presença de Deus na Terra, que na verdade se manifesta através de todo o seu grupo. A nossa presença aqui. Quem somos nós? A gente tende a separar, né? Porque o Geó fez isso. Nós aqui, a religião no meio, e Deus e seres e anjos do outro lado. Mas será que existe essa separação? Será que existe essa divisão? Então,
Sim, eles, todo o trabalho realizado, toda a parceria realizada com o Dáquila até hoje, tem como base principal os princípios que foram passados na história da humanidade por esses grandes mestres. Só que nós não estamos fundando uma religião, nós estamos realizando um movimento de difusão das informações e o resgate do conhecimento que foi perdido. E isso foi profetizado lá atrás também, né? E já saberíamos que isso aconteceria, a resistência por parte do GO e de muitas pessoas religiosas, cientistas, em todos os setores da vida vai haver resistência diante do novo ou de fenômenos que venham a quebrar paradigmas, né, na sociedade. Um detalhe, gente, é o seguinte, nós não estamos aqui de jeito nenhum, deixar isso bem claro, falando contra Jesus, de forma alguma. Até os parceiros falam bem dele e falam que ele trabalha em parceria com a gente. O que eu falei aqui, que me falaram, que perguntaram, foi se a gente acredita na Bíblia. Eu dei a nossa explicação do porquê. Isso não quer dizer que a gente esteja falando que Jesus não existe, que ele não seja uma superconsciência crística, primeiro ponto. Segunda coisa também, que pela pergunta que foi feita, como é que a gente sabe, né? Gente, existem, na verdade, inúmeros caminhos de evolução para as pessoas. Nós não estamos aqui dizendo de forma alguma que o nosso caminho é único e nem que ele é o certo para todos. Cada pessoa tem os seus caminhos evolutivos, né? Eu tenho amigos em diversas religiões diferentes, né? Apesar da gente ter esses canais e falar sobre, né, essa parte mais espiritual de uma maneira mais aberta, universalista, eu tenho amigos mesmo, próximos, que frequentam diversas religiões diferentes, né, e pessoas bem dedicadas ali nas religiões que eles estão. E por eles serem pessoas também que não se atêm ao preconceito de é a minha só que vai ser salva, o caminho do outro está errado, a gente consegue sempre se reunir, é sempre maravilhoso, e falar a língua do outro, e todo mundo se entender, e a gente vê que a gente está com um pensamento, inclusive, muito parecido no entendimento da evolução, no que a gente compreende do mundo, né, como a gente vai aprendendo e crescendo uns com os outros. Então, em todas as religiões, tem pessoas que conseguem se desenvolver bastante. Se elas saem fora da parte que as aprisionam, se elas saem fora da parte do preconceito contra aqueles que estão num caminho diferente, e se elas desistem de achar que o único caminho possível é o delas. Se a gente mesmo olhar para o nosso caminho de vida, não tem ninguém aí que teve um caminho que foi uma linha reta. Muitos, inclusive, passaram por vários lugares diferentes. Os outros anteriores foram todos falsos. Duvido. Os outros todos anteriores trouxeram conhecimento que foi importante para a vivência que você teve naquele momento, para ser quem você é hoje. Todos os caminhos ajudaram a te edificar, todos os caminhos te trouxeram um aprendizado. Então a gente não tem que saber qual é o caminho certo, porque isso não existe o caminho certo para todo mundo. O que existe é aquele caminho que é leve e verdadeiro, que faz sentido para você hoje. E amanhã você pode chegar à conclusão que tem outro caminho mais leve, mais verdadeiro para você, e está tudo bem. Você não tem que convencer ninguém de nada, e nem as pessoas te convencerem de nada. Né? Isso é importante. Os seres os parceiros extradimensionais ao longo da história não chegaram com bandeiras de religiões, não. Cristo não desceu para fundar uma religião também, não. Eles compartilharam o conhecimento, compartilharam, né, o exemplo deles, principalmente, trouxeram ensinamentos, né, de treinamentos, de processos, para as pessoas aplicarem aquilo sem rótulos, sem dizer o nosso clã que não é desse, é de outro jeito. Né? Essa visão, esse separatismo, esse individualismo, a gente se juntar em clãs contra os outros, né? Isso é uma coisa do ego, gente. Quando a gente rompe com esse invólucro aí do ego e se conecta com as outras centelhas divinas de todo mundo, você não vai olhar para a religião que elas têm, você não vai olhar para o que elas acreditam, porque isso não faz sentido. E o processo de aprendizado que todos estão tendo, cada um no seu caminho, e o caminho de cada um é certo porque é o que ele escolheu viver. A partir do momento que ele escolher mudar de caminho, é a escolha que ele teve. Não significa que o anterior estava errado, significa que ele aprendeu o que ele tinha que aprender naquele que ele estava. Então, essa visão, né, da minha verdade ter que se impor sobre a verdade dos outros, isso é desnecessário. A gente não está aqui para convencer ninguém. A gente está compartilhando o que a gente aprendeu nas nossas caminhadas. Né? E embora tenha muitas coisas comuns, que eu e o Rafael a gente pode ter uma visão similar pelas experiências comuns que nós tivemos,
nós também temos caminhadas distintas e diferentes, em que a gente pode ter pontos de vista diferentes, e está tudo bem, desde que cada um se sinta bem dentro do caminho que escolheu e podendo ser quem é. Né? Nada melhor do que você se permitir ser você, você se sentir no direito de ser você, sem ter que se ajustar à crença dos outros, ao que os outros acham que você tem que fazer. Porque se você se permite ser você de verdade, você se sente tão bem, tão leve, que você não vai desrespeitar o caminho dos outros. Você vai ver que é tão importante você ser você e você poder ser você verdadeiramente e trabalhar na sua evolução, ali no seu processo de construção, que você respeita também o processo evolutivo do outro, a escolha do outro, o caminho que o outro escolheu. Porque o mesmo direito que você quer de poder escolher o seu caminho, você vai desejar que o outro também possa ter esse direito. Desde que, é claro, não invada o caminho dos outros. Quais dos livros é mais